Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 7, Apenas as sombras eram reais. Num canto escuro de um dos quartos do casarão, ocupado pelos soldados alemães, Anthony se encolhia, lutando consigo mesmo e a insuportável vontade de mais uma tragada. Sentia a repugnância do comportamento que vinha apresentando nos últimos meses. A razão lhe dizia isso, mas sua saúde estava seriamente comprometida pelo vício em tabaco. Aproximava-se dos frequentadores daquele ambiente sempre que eles se entregavam a longas sessões de carteado, regadas a bebidas e muitos cigarros. Procurava instintivamente sorver as emanações, as quais lhe proporcionavam certo alívio. No entanto, o nível de satisfação não era o mesmo que sentia quando encarnado. Assim, logo precisava de mais uma dose, aprisionando-se num ciclo doentio. Não conseguia compreender como um hábito que ele julgava simples podia causar perturbação tão devastadora após a grande passagem, forma como ele sempre se referiu à morte. Anthony acreditava ter deixado em seu caminho uma trajetória pautada na retidão de princípios, no trabalho honesto e cuidado com a família. Sempre tivera a certeza de que algo bom lhe esperava no além-túmulo. Embora fosse judeu, Janel havia lhe ensinado uma forma diferente de cultivar a espiritualidade. Não precisavam de templos ou igrejas, pastores ou rabinos. O contato com a natureza, a meditação no alto de uma montanha, a contemplação de um céu estrelado, a precisão do trabalho bem cumprido, o carinho dos semelhantes, tudo isso lhe trazia a presença de Deus. Estudavam os ensinamentos dos grandes mestres da humanidade, inclusive Jesus, o que demonstrava que tinham grande abertura para beber de várias fontes, e assim construir as bases de uma fé sólida. Naquele momento, Anthony refletia sobre essas questões e sofria por ter se permitido a um desequilíbrio que poderia ter sido evitado, e não faltaram alertas de sua esposa. Janel sempre lhe recomendava que não se escravizasse à fumaça hipnótica de seus cigarros, pois muitas vezes pequenas rachaduras comprometem toda uma edificação. Agora ele entendia melhor o que ela queria dizer com aquela metáfora. Apesar de dar atenção à vida espiritual, descuidou-se num detalhe que para ele fez a diferença. Naquela onda de pensamentos, Anthony se concentrou no amor que sentia por aquela que havia lhe ensinado tanto. Pensar nela também lhe fazia, como numa espécie de reflexo condicionado, lembrar-se da fé que aquela mulher valorosa sempre demonstrava nas mais difíceis situações. Onde ela estará agora? Questionava-se. Mais do que nunca precisou de sua ajuda. Ao fixar a mente nas recordações de amor e esperança, sua vibração magnética se acelerou, e naquele instante Anthony conseguiu divisar dois vultos levemente iluminados adentrando o ambiente. Gradativamente, os recém-chegados foram se tornando cada vez mais nítidos e tangíveis. Enfim, reconheceu a presença amorosa de Janel acompanhada de Otto. Chorou convulsivamente e, após se acalmar, disse: Janel, que vergonha! Não posso acreditar no que vejo. Reconheço-me, já fora do corpo que me serviu e totalmente incapaz de me controlar. Perdi-me pelo vício e não mereço sua presença aqui. Anthony, querido, em nossa caminhada espiritual ao longo dos milênios, conhecemos muitas quedas. Você está vivenciando mais uma delas, mas não se desespere. Poderá vencer essa compulsão com a ajuda adequada, e todo o aprendizado recolhido na última vida não está invalidado por conta dessa triste circunstância. Nada é em vão e tudo concorre para o crescimento e aprendizado do espírito imortal. Deus, em sua misericórdia, sabe o momento certo de socorrer seus filhos, e o seu chegou. Levante-se e venha conosco. Otto permanecia em oração, procurando emanar bons pensamentos para o casal, e emocionado armou uma espécie de maca para abrigar Anthony, que disse: Eu quero seguir, mas temo não ter forças e desejar voltar. Parece que o vício ficou mais forte depois da morte. Nunca esperei passar por esse verdadeiro inferno. O inferno e o céu estão dentro de cada um. Isso está acontecendo porque a compulsão danifica não apenas os sistemas de recompensa do cérebro físico, mas o corpo espiritual também é comprometido, o que repercute inevitavelmente nesse plano, pois é justamente por meio dele que nos manifestamos. Você terá a oportunidade de compreender em detalhes como funciona esse processo. Janel, veja a minha situação, tenho vergonha de mim.
O que vai acontecer comigo? Você será encaminhado para uma clínica de desintoxicação especializada em usuários de tabaco e derivados, que fica localizada na colônia espiritual de Alânia. Nesse local, receberá o tratamento necessário para inicialmente drenar boa parte das toxinas que aderiram às delicadas estruturas do sistema respiratório. Também receberá atendimento psicoterápicos que lhe ajudarão a lidar com a vontade de fumar. Os terapeutas poderão ainda ministrar procedimentos especiais que serão muito importantes para esse alívio. Você terá a oportunidade de entender o que aconteceu, a forma como o tabaco comprometeu a sua saúde, de modo que isso fique registrado em sua memória espiritual e o ajude a não cair nessa armadilha novamente em futuras existências. Anthony fitou os olhos daquela mulher que o conhecia melhor do que a ninguém. Uma mistura de sentimentos eclodia em seu coração. Alegria, admiração, vergonha, surpresa, deslumbramento. Estava exausto, só teve tempo de falar futuras existências e desmaiou, sendo imediatamente acomodado por Otto no equipamento de transporte que possuía recursos tecnológicos que permitiam sua condução de forma leve e ágil. O artefato automaticamente se ajustava ao paciente que recebia envolvendo de acordo com o seu estado clínico e energético. Também fornecia a leitura atualizada de informações do corpo espiritual e parava, a certa altura do chão, podendo ser impulsionado por leves toques. Era preciso retornar imediatamente para Alânia. O condutor do veículo, o Sr. Denai, captou o sinal enviado por Otto por meio de um dispositivo destinado a esse fim. Em instantes encontraram-se no local onde haviam desembarcado. No caminho de volta, Janelle estava visivelmente satisfeita e puderam conversar um pouco mais. Otto tinha algumas dúvidas e questionou: como poderíamos saber o momento certo para esse resgate? Todos os espíritos em sofrimento nas diversas localidades espirituais são continuadamente monitorados pelas inteligências superiores da vida maior. Deus nunca desampara seus filhos. No entanto, toda missão de resgate precisa ser realizada no momento certo, por meio de equipamentos específicos que leem as energias exaladas por cada ser. Além dos sentidos aguçados e treinados de técnicos especializados, é possível identificar predisposições à mudança, mesmo quando elas ainda são débeis a ponto de passarem despercebidas aos próprios emissores. Quanto tempo durará o tratamento de Anthony? Ele sabe sobre Lucas? A morte de Lucas teve repercussão em Varsóvia por causa da fama de sua obra literária. Anthony acabou tomando conhecimento ao acompanhar alguns diálogos que presenciou isso, agravando a sua compulsão. Quanto ao seu tratamento, durará o tempo necessário para o alívio dos sintomas da dependência química e psicológica. Infelizmente, alguns danos só poderão ser completamente sanados numa próxima encarnação. Quer dizer que o tratamento não o curará completamente? Não. Foram muitos anos de danos sucessivos aos delicados tecidos do corpo físico e espiritual. Este último repercutirá essas lesões no próximo corpo físico de Anthony, o que poderá lhe causar sintomas que inclusive serão mais um alerta para que não tornem a fumar. Somente o contato com a matéria densa poderá drenar totalmente as energias tóxicas acumuladas, porém o tratamento que receberá em Alânia lhe trará imenso alívio, pois conta com a metodologia totalmente diferenciada. Lá os terapeutas poderão atuar diretamente nas estruturas sutis do seu corpo espiritual, conhecer profundamente as raízes psicológicas que o levaram ao descontrole e aplicar diversas atividades terapêuticas que estão muito além do que a Terra poderá oferecer em várias décadas no futuro. Vou parar por aqui. Então, gente, é assim, a Janelle e o Otto encontraram Anthony dentro dessa casa, onde aqueles soldados no capítulo anterior estavam estuprando mulheres, e havia ali vários espíritos, né? Vamos parar aí, mocinho? Ele tá aprontando, pra variar. Olha lá. A cara do anjo. Parou. Para. Ele fica lambendo pata, gente. Não aguento isso. Bom, vamos lá. A questão de encontrar o Anthony foi justamente pelas energias que ele estava exalando de arrependimento. Então, lembra o que eu falei para vocês ontem? Quando o espírito ele está satisfeito com a situação, ele não se arrepende, ele quer continuar ali.
Então, aqueles obsessores do capítulo 6 que nós vimos lá a respeito de estupro, sexo, promiscuidade, eles gostam daquilo, sentem prazer. Então, eles não vão sair do lado da pessoa e muito menos se arrepender, pedir para Deus salvar eles. Para quê? Se aquilo que eles querem, eles têm. Tá bom para eles. Mas o Anthony era uma pessoa de princípios, era uma pessoa boa. Ele sabia que encostando nesses seres aí, que fumavam, que ficavam no carteado a noite inteira, bebendo, ele sabia que era um ato errado. Mas ele precisava saciar o quê? O vício dele. Ele não queria estar ali. Mas sem abstinência, né? Sem o vício, sem a química, o espírito fica enlouquecido, fica desnorteado, fica se sentindo mal. Aí vocês vão falar assim, mas ele não tem mais o corpo. Mas tudo aquilo que a gente faz no corpo, quem sente é o perispírito. Fica registrado no perispírito. Todas as nossas emoções, boas, ruins, estão no nosso perispírito. Todos os nossos vícios, alegrias, tristezas estão no nosso perispírito. Eu trabalho num grupo de apometria. Lá no grupo a gente tenta limpar o perispírito da pessoa, tirar os excessos. Então algumas pessoas, a coordenadora sempre fala isso para as pessoas que estão em tratamento. Vocês vão sair daqui melhor, porque a gente tenta limpar o mais que a gente pode o seu perispírito através da ajuda do plano espiritual, para tirar medo, receio, desequilíbrios, insegurança, tédio, depressão, ansiedade, que são coisas que a gente vai acumulando, lixinho, que a gente vai acumulando no perispírito. O vício, ele fica no perispírito. Então, quando você desencarna, você vai com o seu perispírito para o plano espiritual, ele vai te acompanhar. O corpo físico fica aqui. Então ficou o corpo aqui, acabou o vício. Não, e o lixinho que você deixou no seu perispírito? Então o Anthony, ele precisa de encarnados para satisfazer o vício que ficou no perispírito dele. Aí o Otton pergunta para a Janel, né? Ele vai ficar totalmente curado através do tratamento que nós vamos levar ele para fazer em Alânia? Não. Porque se fosse assim, no passe de mágica, Deus tirava todas as nossas dores, o nosso sofrimento e falava, tá bom, tá tudo certo. E não é bem assim. Nós temos que colher o que plantamos. Nós temos que passar pela parte do sofrimento, daquela transformação do entendimento para não fazer mais. Porque já viram aquela criança que você tira a mãozinha dela da tomada? Eu vivo falando da criança e a tomada porque eu acho que é o exemplo melhor que tem para nós que somos tão imaturos. Você tira a mãozinha da criança, você não explica para ela nada, só tira. Ela não vai lá e coloca de novo. Se você falar para ela não coloca, ela não vai tentar do mesmo jeito. Então vai chegar um momento que ela tem que tomar o choque. Lógico que não vai ser 220, né? Você não vai ferir a criança, então Deus vai dar de acordo com o que você aguenta. Você deixa ela tomar aquele choquezinho ali que ela já sabe, opa, colocou o dedo lá, dá choque. Então vai acontecer com o Anthony isso. Vão tirar dele o excesso, vão deixar ele mais leve, mais tranquilo. Vai ser feito um tratamento que a gente já vê que a Alânia tem tecnologia, tem um avanço da ciência muito grande aí. O Otton só pensou num tipo de maca, ele plasmou a maca, conversou com o Anthony, já deitou ele, acalmou, ele já dormiu para poder fazer o socorro. Chamaram por telepatia o motorista para poder colocar a maca e levar para a Alânia. Então, mostra para a gente a satisfação da Janel de poder, como espírito mais superior aí, ter mais conhecimento, a satisfação do que sabe um pouco mais em ajudar aquele que sabe menos. Hoje eu estava fazendo umas reflexões enquanto eu estava indo para a hidroginástica. A gente, quando fica calado, a gente pensa demais. O corpo fica calado, mas o cérebro não para. O céu estava azul e as nuvenzinhas brancas esparsas. Eu adoro quando fica desse jeito. A sensação que eu tenho quando eu olho para o céu parece que eu estou próxima de Deus, sabe? Dá uma paz. Eu acompanhando aquelas nuvens, acompanhando aquele céu, ouvindo Enya, que nem eu estou ouvindo agora. Então aquela calmaria foi tomando conta. Eu não percebi trânsito, eu não fiquei preocupada com o carro, se eu ia chegar a tempo ou não na hidroginástica. Eu fui observando tanto a natureza, como fui observando as pessoas. Não tinha uma pessoa sequer na rua olhando para cima, e aquele céu maravilhoso.
Não tinha. Eu olhei para todas as pessoas na rua. Eu não vi uma olhando para o céu. Uma. Com aquele sorriso de contentamento. Sempre cara enrugada. Isso 8 horas da manhã. Aquelas pessoas com a cara enrugada, de preocupação, umas andando depressa, outras carregando pesos, sacolas. Teve um pessoal que eu vi que faz exercício numa praça, todos ali focados no exercício. E a praça é uma praça bonita, sem curtir a praça, apenas aquela parte mecânica do exercício, de estar ali para fazer o exercício. Pessoas ligadas à segurança, focados ali no segurar aquele armamento, aquela coisa rígida, né? Alguns não, infelizmente tem profissionais também que não fazem isso, fica lá no celular. Fui observando animais no meio do caminho. É engraçado que cachorro sabe atravessar em faixa. Teve um que foi atravessar bem na faixa, achei o máximo. Já vi vídeos assim, já vi cachorro fazer isso antes. E hoje aconteceu novamente, o cachorrinho atravessando na faixa, o motorista teve que ficar parado para ele atravessar. Então, assim, você vê o comportamento das pessoas completamente, assim, individualista. Cada um com o seu problema, cada um focado naquilo que precisa resolver no seu dia. Tem pessoas que eu converso, às vezes, pelo WhatsApp, a pessoa mal fala bom dia, já está falando o que ela está fazendo, mas com peso. Aqui, eu de novo trabalhando, olha, eu de novo estudando, eu de novo fazendo no seu, aquela rotina maçante. E as pessoas deixam passar oportunidades de viver bem. E aí eu fui olhando tudo aquilo, fila em banco, fila em casa lotérica, fui olhando os transportes. Eu falei, gente do céu, eu acho que eu já passei, né, de tudo isso. Eu já tive esse momento de andar com carrancuda, correndo para o trabalho, atrasada, tendo que cumprir minhas horas, cumprir minhas obrigações. Aí eu comecei a pensar sobre mim em relação a tudo aquilo que eu vi. Já peguei fila em caixa de banco, já peguei fila em casa lotérica, já tive que comprar, fazer compra no mercado e trazer para casa. Então hoje teve um avanço que tudo você clica e pede pela internet, chega na porta de casa. Hoje eu não vou em lugar nenhum comprar nada. Uma camisa, um sapato, uma comida, remédio, é tudo por telefone eu resolvo. O banco, eu resolvo tudo por telefone. Como avançou de 50 anos para cá, né, que é o que eu tenho, 52 anos, como a vida está mais simples. Mas aí eu vejo os comentários, né, sobre como é a tecnologia, a ciência deles em Alânia, aí eu falo, nós já avançamos, mas ainda tem tanto para avançar, para chegar nesse patamar. A pessoa, você pensa numa maca e ela está ali, plasmada na tua frente. Você pensa em estar num lugar e você já vai lá, teletransporta e você já está lá naquele lugar. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que a gente já avançou alguma coisa,